red carpet ou nas indicações para o Oscar, marcaram essa cerimônia da premiação e é a premiação mais importante do cenário cinema. Will Smith, aquele conhecido ator, deu um tapa no comediante, o Chris Rock. O que foi que o Chris fez? A gente repercutiu aqui no programa. Ele fez uma piada com a esposa do Will Smith, que está na tela, por conta da ausência de cabelos. Ela tem alopécia. E aí esse assunto ganha destaque. Afinal, que doença é essa que afeta o couro cabeludo? Por chamada de vídeo, a gente vai conversar agora com a dermatologista doutora Marcela Vidal. Oi, doutora Marcela, boa tarde. Seja bem-vinda aqui com você. Boa tarde, Fernandinha. Obrigada pelo convite. Muita gente começou a entender que a ausência de cabelos da esposa do Will Smith não era um estilo apenas, se tratava de uma doença. E aí explica para o pessoal de casa o que é alopécia. Então, Fernandinha, a alopécia, na verdade, é um termo genérico, né, que a gente usa para qualquer doença do couro cabeludo que leve o paciente a ter uma falha, ou seja, uma perda da cobertura. Então, na verdade, a causa mais comum de alopécia é a alopécia androgenética, ou seja, aquela calvície masculina. Porém, quando acontece, né, a areata, que não é a mais frequente, acaba chamando mais atenção por ser um quadro, às vezes, na minoria dos casos, graças a Deus, mais dramático, que às vezes cursa com a perda do cabelo, de todo o couro cabeludo e às vezes até do corpo e dos cílios também. Quais são os sintomas que trazem esse alerta para procurar, de repente, um especialista? A forma mais comum da alopécia areata, Fernandinha, é a perda de pequenas placas de fio do couro cabeludo. Ou seja, o paciente fica com pequenas falhas. A minoria dos casos realmente pode ter essa evolução mais grave da doença, né? Quando eu falo grave, é mais extensa, tá? Porque, graças a Deus, a areata não afeta a saúde do paciente. Afeta muito a autoestima, mas a saúde não. Então, nas formas mais extensas da doença, o paciente pode evoluir mesmo com perda de todos os fios do couro cabeludo, cílios, sobrancelha e pelos corporais também. Na mídia nacional e internacional, muito se falou em doença autoimune, né? Tem relação, a gente pode enquadrar nesse sentido? Sim, a alopecia areata é uma doença do sistema imunológico. Nosso sistema imunológico ele é programado para destruir vírus e bactérias, que são os nossos inimigos. Mas quando ele está um pouco desregulado, né, ele pode sim interpretar o nosso folículo como inimigo e aí lançar inflamação para atacar esse folículo. É nesse momento que esse folículo, para fugir dessa agressão, ele cai. A Jada, a gente vê, nessa foto ela estava usando um estilo de cabelo. Nesse exato momento ela está com o cabelo sem, tá assim, ó. Inclusive essa é a foto do evento. Inclusive nesta mesma noite o Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator, né? E aí é aquela história de que você vive o auge e o inferno na mesma noite, né? Ele ganhou o Oscar de melhor ator, pode perder o Oscar de melhor ator porque fez uma agressão a um comediante. Enfim, a gente vê a Jada aí desse momento sem cabelo algum. Tem tratamento, doutora Marcela? A alopecia areata, ela tem tratamento, mas as respostas aos tratamentos são bem variáveis. É uma doença que ainda é uma incógnita para nós dermatologistas. Então, cada paciente evolui de uma forma diferente. Dependendo da extensão, a gente escolhe determinado tratamento. Então, geralmente, os tratamentos para essas formas mais extensas são tratamentos via-orais, que imprimem efeitos colaterais ao paciente. Sim. E muitas vezes esses pacientes, como a Jada, que resolveram raspar e assumir sua condição, provavelmente já passaram por diversos tratamentos e que não, ou não deram certo, ou que os efeitos colaterais não foram compatíveis com o prosseguimento do tratamento. Então, às vezes acontece isso e o paciente cansa de batalhar a vida toda e aí opta por um corte como ele optou, ou um lenço, ou uma prótese. Marcela, muito obrigada por esse papo aqui no nosso programa. Deixa sua rede social para os telespectadores acompanhar as informações do Universo da Dermatologia. O meu Instagram é Tricologia João Pessoa. Quem tiver interesse no assunto pode seguir lá, que tem posts bem interessantes. Um beijo, minha querida. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada. Parou aí a consulta entre um paciente e outro para ter esse papo com a gente e trazer informação. Obrigada mesmo, viu?
Até a próxima. É isso, entende? Que é uma condição autoimune, uma doença, um problema. E aí você fazer, gente, comentário pejorativo, sabe, jocoso, com uma condição que você tá entendendo que não dá pra gente aceitar. Ah, mas o Will Smith foi lá e deu um tapa. Agiu certo? Não agiu certo, porque não é a violência. Mas ali era um espaço de fala, inclusive da Jada, que podia ter se manifestado, levantado, que eu teria feito isso. Quando eu fui casar no civil, um dia eu vou contar essa história que eu fui casar no civil, o juiz veio com um discurso bem machista, sabe? O juiz veio dizer, porque agora vocês estão preparadas para acordar cedo, para fazer café da manhã para os maridos. Todo mundo lá, era aquele casamento no civil que fica todo mundo no fórum, né? Todo mundo sentado. Eu levantei a mão, eu disse, olha, doutor, excelência, da mesma maneira que eu posso acordar cedo para fazer o café da manhã pro meu marido, futuro marido depois que eu assinar os papéis hoje, ele também pode acordar cedo e fazer o café da manhã para mim. E o auditório inteiro aplaudiu e o juiz ficou sem fala. Então a Jada poderia naquele momento ter se levantado e ter respondido. O Will Smith poderia naquele momento ter se levantado e feito uma fala de consciência. Então a gente precisa entender esses espaços e se manifestar, né? Agora, violência, não. Infelizmente foi a atitude que ele teve no calor da emoção e pode render a ele o Oscar que ele lutou tanto a vida inteira para aceitar. Hora de mandar beijo aqui no nosso programa com boa vibração.